Bom, gente, boa tarde. A gente está aqui mais uma vez para nossa aula de número 12. E antes de tudo, eu quero fazer um breve anúncio aqui, bem rapidinho mesmo, que, como né, vocês sabem, a gente, antes de tudo, né, essa aqui é a gravação dessa aula e a gente, né, como todo mundo sabe, as aulas estão sendo gravadas, então a gravação já começou e aí quem está aqui participando da aula, né, tem ciência de que a gente está gravado, né? E aí o anúncio que eu ia falar é que outra coisa que acho que vocês sabem também é esse curso, ele é parte do ele é ele pode estar sendo executado pela Lei Aldir Blanc, pela Secult, e eu também estou produzindo algumas histórias em quadrinhos em função desse incentivo também. E hoje, às 5 horas, pelo perfil da Casa dos Quadrinhos, que é uma escola de arte de Belo Horizonte, vai ter uma conversa sobre um evento que vai acontecer em junho para autores de histórias em quadrinhos que estão publicando os seus quadrinhos por essa lei de incentivo, né? Então, como eu com a Nova Quadrinhos estou publicando, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque essa live vai começar às 5 horas pelo canal da Casa dos Quadrinhos no YouTube, né? Então, a gente vai ter que terminar esse encontro 10 minutinhos mais cedo, né? Em vez de a gente terminar às 5, como de costume, a gente vai acabar 4h50. Mas fica aí o convite também para quem quiser conhecer mais sobre esse evento e sobre as publicações que estão sendo financiadas também por esse incentivo, né? Assim como esse curso. Então, por isso a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje e também fica o convite para vocês, né, irem assistir lá. Se quiserem, eu até posso compartilhar o link com vocês, porque eu tenho ele aqui fácil, né? Bom, então vamos começar mesmo, né? Hoje nós vamos falar sobre básicos de desenho de observação. Mais uma vez eu falo que são básicos, né? Porque isso é uma coisa que demanda muito tempo, existem várias formas de a gente pensar o desenho de observação, então eu vou só ajudar a gente a- a ter uma visão mais aprofundada disso, mas se você quiser ainda se aperfeiçoar nisso, tem um conteúdo bem vasto para poder fazer e pesquisar e tudo mais. Então, acho que a primeira coisa para a gente pensar é o que é, então, o desenho de observação, né? Não sei se alguém aqui já ouviu esse termo, ou até se já participou nessa atividade, né? Mas basicamente o desenho de observação é como até o termo diz mesmo. É a ideia de você observar uma coisa e desenhar essa coisa que você está observando, né? Então, existem várias formas de você desenhar. Pode ser pela memória, ou seja, você vê alguma coisa que você viu alguma vez na sua vida, né? Que você assistiu, que você lembra e tenta desenhar da sua memória. Você pode tentar desenhar alguma coisa que você nunca viu, porque ela não existe, né? Você está imaginando essa coisa e o desenho de observação é uma forma bem comum, bem clássica, né, de a gente pensar o desenho, que é justamente você olhar para um objeto e tentar desenhar ele, né? Aqui nesse exemplo que a gente que eu coloquei aqui, essa pessoa tá desenhando a árvore que ela está vendo, a gente vê a árvore lá no fundo, né? E aí a pessoa está tentando desenhar mais ou menos do jeito. Na verdade, eu acho até que a pessoa não está desenhando essa árvore especificamente, né? É porque elas são diferentes. mas ela está desenhando alguma árvore nessa região, e aí isso fica só um exemplo de como funciona um desenho de observação, né? Porque você pode ah, desenhar várias coisas por observação, acho que você pode desenhar qualquer coisa por observação, né? Desde que você possa ver essa coisa e você possa desenhar ela, você pode fazer isso. E existem também vários estilos, várias técnicas que você pode usar e também vários materiais, vários locais. Aqui, por exemplo, é um desenho de observação feito no lado de fora, né, ao ar livre, mas você pode fazer isso com
um modelo vivo, né? Por exemplo, com uma pessoa no centro e você está no centro de uma roda, por exemplo, de vários ilustradores, e cada um está tentando desenhar um ângulo dessa pessoa, por exemplo. Ou pode ser um objeto também, né? Enfim, desenho de observação vale para qualquer coisa que você possa observar e desenhar. E, inclusive, é muito comum que em sessões como essa de desenho de modelo vivo, né, que eu mencionei, que modelo vivo no sentido de que é uma pessoa, né, de verdade ali, e você está desenhando ela, né, é bem comum que os ilustradores fiquem posições diferentes nessa sala para que cada um possa observar um ângulo, uma pose, um lado diferente desse modelo e, portanto, possa, né, aprender a ver a realidade de maneiras diferentes, né? Vou explicar um pouquinho melhor como que isso ajuda, né? Agora, gente, só um segundo. Mas como eu falei, esse aqui, né? Esse exemplo que eu coloquei é realmente só um exemplo, né, de como funciona um desenho de observação. Existem muitas maneiras de fazer isso, né, de pensar isso. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é essa brincadeira aqui dos lados esquerdo e direito do cérebro. Isso é porque eu coloquei essa divisão aqui, né, do cérebro, porque existe uma maneira de pensar o desenho que, inclusive, toda uma escola de pensamento sobre a ideia de desenhar com o lado direito do cérebro. Porque, porque a questão é que, assim, em linhas gerais, e isso é uma generalização mesmo, assim, nem todas as pessoas são assim, mas é bem comum que o lado esquerdo do seu cérebro seja mais. Eu digo em geral, porque assim, não sendo um neurologista, né? Eu não sou um neurologista, então eu preciso te explicar isso. Mas pelo que deu, assim, com o meu conhecimento de leigo, né, não sendo neurologista, a ideia por trás dessa técnica de desenhar com o lado direito do cérebro é a descoberta de que, geralmente, o lado esquerdo do seu cérebro está mais acostumado a perceber algumas coisas da realidade, enquanto o seu lado direito está mais acostumado a entender outras coisas da realidade. E assim, não, como eu disse, não é tão fixo assim, né? Assim, não é como se apenas o lado esquerdo fizesse isso ou só o lado direito fizesse isso. É, assim, as terminações nervosas, né, do cérebro são muito mais complexas que isso. E também nem todas as pessoas funcionam exatamente dessa maneira. Mas essa ideia, né, de que os lados do cérebro são distintos é mais um ponto de partida para uma analogia, né, para uma linha de raciocínio para a gente chegar em uma técnica de desenho. E por que isso, né? Porque teoricamente, dessa maneira generalizada que eu falei, né, o lado esquerdo ele tem funções mais verbais, mais analíticas, mais sequenciais, ou seja, você é o seu lado que computa dados, é o seu lado que pensa em números, é o seu lado que pensa em palavras, né? Algo mais ou menos assim. E o lado direito do cérebro seria mais voltado para uma percepção visual, para funções que demandam visualidades, né? Funções que são espaciais, funções que são de percepção. Então, por exemplo, quando você bate um olho numa pessoa e você fala, esse parece o meu amigo fulano, deve ser pai dele, né? Deve ser parente. Assim, ninguém te disse isso, né? Mas você rapidamente viu essa pessoa e percebeu pequenas coisas nesse rosto que te deram essa noção. Ou seja, você não teve nenhum lado analítico ou verbal, foi uma coisa totalmente, assim, não totalmente, né? Mas muito mais visual, espacial e perceptiva do que verbal, analítica e sequencial. A ideia é mais ou menos essa, né? Assim que
existiriam tipos diferentes de funções e elas seriam mais ou menos divididas entre o lado direito e o lado esquerdo. De novo, né, como eu já falei, isso é muito em linhas gerais, então não é exatamente, não é tão fixo assim, né, não é como se apenas um lado fizesse uma coisa, outro lado fizesse outra, ou como se houvesse uma separação clara de, tipo assim, de atividades que usam só um lado, atividades que usam só o outro, não é bem assim que funciona, mas isso é um fato que a gente pode usar para poder pensar em uma técnica, né? Eu vou explicar a técnica agora. Ah, a base da técnica é a gente tentar pensar em atividades que evitem o domínio do lado esquerdo. O que isso quer dizer? É você, assim, para você conseguir desenhar, para você conseguir desenhar com uma habilidade, né? Assim, para você fazer essa atividade de desenho, que é uma atividade bem visual, bem espacial e bem perceptiva, né? É ideal que você tente evitar que esse lado esquerdo, que é analítico, que é verbal, domine a sua função. E assim, como eu já disse, os dois tipos de atividades sempre, assim, em geral, andam lado a lado, né? Você tem, assim, as coisas tendem a ser, ao mesmo tempo, verbais, ao mesmo tempo, visuais, né? Assim, não é como se também fosse bem separado, né? Como eu já estou enfatizando aqui várias vezes. Mas para você fazer um desenho que para você realmente aprender a treinar o seu cérebro a ver a ilustração, né, a ver o desenho, é, algumas atividades que evitem o domínio do lado esquerdo, quando você está tentando pensar o que você vai fazer, são coisas que ajudam. Então, assim, fiquem com isso em mente, assim, com essa ideia de que para a gente desenhar bem é ideal que a gente evite o lado esquerdo, né? Por exemplo, uma atividade que funciona, um exercício que funciona é o desenho de cabeça para baixo, né? O desenho de ponta cabeça. O que seria isso, né? Aqui é um, um exemplo, mas não é exatamente assim, né? A ideia seria o seguinte: se você tentar desenhar alguma coisa de cabeça para baixo, esse lado mais racional, mais analítico do seu cérebro, vai ficar confuso, vamos dizer assim, né? Então, você vai meio que forçar a sua perceptiva, né? O lado que é mais perceptivo, o lado que é mais visual, o lado que é mais espacial, a realmente ver aquela coisa, em vez de você tentar olhar para aquela coisa pelo que você entende racionalmente dela. Então, se você tentar desenhar alguma coisa ao contrário, por exemplo, isso é uma atividade que estimula esse lado visual, esse lado espacial, esse lado, esse lado perceptivo, né? Porque, assim, se a gente está vendo aqui nessa imagem que eu coloquei, por exemplo, isso é um desenho de Picasso, né? A pessoa está tentando fazer a versão dela ao contrário, assim. A questão é que, se você olhar, você vê que tem um nariz, que tem um óculos, que tem uma gravata, que tem um paletó, que tem uma mão, tem uma orelha, né? Assim, coisas que a gente pode nomear, que a gente consegue analisar e entender racionalmente. Agora, para você ver isso como um desenho, por fazer a coisa ao contrário, né? E aqui no caso a pessoa realmente virou o desenho, né? Mas se você quiser fazer se você olhar para uma coisa que tá de fato no tamanho que ela deveria, né? Assim, na posição que ela deveria. Vamos supor uma pessoa em pé. Você tenta desenhar ela ainda em pé, mas o chão está em cima e não embaixo no seu desenho, né? Ou seja, a pessoa está tipo, de cabeça para baixo, né? Isso é uma coisa que força o seu cérebro a pensar pelo lado visual, pelo lado espacial e não estimula esse domínio do lado analítico, entendeu? Então, assim, de novo, quando eu falo a questão do lado esquerdo e direito, não é para a gente pensar que, mas o meu lado esquerdo faz isso, o direito faz isso, então agora eu estou usando o meu lado direito, é por isso que minha cabeça está doendo. Não, não é isso. Não é isso que eu quero dizer, né? Mas assim, vamos falar agora assim,
O lado esquerdo, quando a gente está querendo dizer com esse seu lado mais racional, e o lado direito, quando a gente está falando desse seu lado mais visual, tá? Então, existem algumas atividades que você pode tentar fazer para evitar que o seu cérebro ative esse lado esquerdo, né? E aí que você, de fato, estimule o seu lado direito a trabalhar e, com isso, você melhore a sua percepção para poder desenhar, né? Só um segundo. Bom, então, a questão por trás disso é essa, você tentar estimular o seu cérebro a pensar mais pelo lado direito, mais pelo lado visual. E aí existem alguns pontos, né, que acho que são 5 pontos, né, que são muito úteis para a gente conseguir desenhar alguma coisa de observação e, portanto, a gente conseguir entender o desenho como um desenho mesmo, assim, né, por esse lado, mais pelo lado direito do cérebro do que pelo lado esquerdo. É, uma desses pontos, né, são alguns tipos de percepção que a gente pode trabalhar, que a gente pode estimular, e uma delas é a percepção de arestas. Bom, vamos colocar esse exemplo aqui, né? Ah, gente, na vida real, as coisas não têm contorno, né? Já pararam para pensar isso? Assim, na vida real, quando a gente vê o cabelo aqui dessa moça, né? O cabelo dela não forma essa linha em contato com o corpo, né? Olha para o queixo, né? Assim, o queixo não forma essa linha. Não existem linhas, né? Assim, na vida real as coisas não acontecem assim, né? Mas quando a gente tá desenhando alguma coisa, a menos que você esteja fazendo alguma coisa assim, bem pintada mesmo, né? Você geralmente vai usar as linhas. Mas mesmo se você for fazer alguma coisa bem pintada e não for usar uma linha de contorno em momento nenhum, essa percepção ajuda. O que seria a percepção de arestas? As arestas no desenho, ou as linhas no desenho, né, são basicamente o que separa um objeto do outro. Ou seja, a gente vê aqui que tem um chapéu, e aí de repente a gente não está vendo o chapéu mais porque a gente está vendo um cabelo, né? Na verdade não tem isso, né? Vocês percebem que isso é uma coisa muito abstrata? O que a gente está vendo de fato tem uma linha que forma, né, faz essa forma que a gente entende como o cabelo, e como tem uma outra linha um pouquinho depois que separa o chapéu do vazio, que é o resto do nada que tem em volta desse desenho, né, a gente entende que o chapéu acabou. A percepção de arestas é isso, é você assim, é essa capacidade de você olhar para as coisas e falar assim, ok, onde que eu vou colocar uma linha para separar uma coisa da outra? É assim, eu vou colocar uma linha para separar esse queixo do pescoço? Eu vou colocar uma linha para separar esse nariz? Por exemplo, olha pro nariz mesmo, né? Assim, de um lado não tem uma linha, do outro tem, né? Porque assim, essa pessoa sentiu que para a gente poder entender que o nariz acabou e começou aí e o rosto continuou para trás, essa linha era necessária. Agora, para o outro lado, a gente não precisou. É uma questão de como a posição desse nariz estava, né? Ele está virado para pro lado, né, pro lado direito dessa pessoa, e aí a gente precisaria dessa linha para poder enxergar. Então, a percepção de arestas é isso, é você, assim, é você trabalhar a sua capacidade de olhar para coisas que são muito complexas, né, como é a realidade, como a infinidade de texturas, de sombras, luzes, né, de perspectivas, de objetos um atrás do outro, tipo, um em cima do outro, e tentar visualizar onde que cada um termina ou onde você quer que cada um termine, né? Assim, pela maneira como você está desenhando, você pode escolher colocar uma aresta ali ou não colocar em outro lugar. Por exemplo, nesse desenho mesmo, a gente não tem muito uma aresta que separa o pescoço do resto do corpo, né? Assim, se tem alguma roupa ali, alguma coisa assim. Mas não foi necessário para esse desenho, então é mais ou menos isso. E existem vários tipos de atividade que a gente pode fazer para poder treinar isso. Por exemplo, o que a gente chama de desenho de contorno cego, né? Eu acho que esse é o termo, seria talvez em português, que
É você olhar para um objeto e ficar tentando desenhar quais seriam mais ou menos as linhas, né, que separam as formas desse desenho, mas sem, sem muita definição, né, assim, sem tirar a linha do papel muitas vezes, né, você vai com uma linha só e faz todo a forma, ou com assim, fazendo formas mais simples, né, tipo o rosto, o cabelo, o corpo, o chapéu, por exemplo, né, é uma coisa que ajuda também. Então, essa é a percepção de arestas, né? E é uma das principais, talvez a primeira coisa que a gente pode fazer para treinar o nosso olhar, né? Para desenhar alguma coisa que a gente está observando. É olhar para o objeto e ver onde estariam as linhas. Que, como eu já disse, não existem, né? As linhas não existem na vida real. Mas a gente pode... as linhas de contorno, pelo menos, né? Não existem na vida real. Mas a gente pode trabalhar essa percepção para a gente separar os objetos uns dos outros na hora de a gente desenhar eles, né? E não ficar uma massa muito confusa de formas, né? Uma outra percepção que a gente pode trabalhar e treinar é a percepção de espaços. Isso é um exemplo. A percepção de espaços, a gente pode entendê-la como a percepção de como as coisas ocupam espaço e como elas não ocupam espaço, né? Eu coloquei essa ilustração aqui como um exemplo de assim, a gente está vendo aqui um, alguns pequenos borrões pretos, né? Mas por que a gente enxerga esse vaso de planta em cima de uma bancada, talvez, né? De uma cômoda, não sei. Por causa do que a gente chama de espaço negativo, né? Espaço positivo e espaço negativo. O espaço positivo seria o espaço que de fato o objeto que você está desenhando ocupa. Então, assim, dentro dessa tela que você está imaginando, né? Ou seja, você está vendo uma coisa na sua frente e você vai desenhar essa coisa num papel. Então, você delimitou o espaço que você vai usar no seu papel, por exemplo, aqui o papel todo. E aí, o espaço que esse objeto, vamos supor, por exemplo, esse vaso de planta, vai ocupar é o espaço positivo. Então, a gente vê aqui que tem o corpo do vaso, né? Aí tem as folhas caindo para cá, a folha saindo para lá, e aí a gente entende essa planta. Agora, o espaço que não, não está sendo ocupado por esse objeto, mas que também ocupa um espaço no seu desenho, a gente chama de espaço negativo. Isso é muito confuso, né, da gente pensar, mas é uma coisa que ajuda muito. A ideia é o seguinte: se você está vendo, por exemplo, aqui do lado esquerdo desse desenho, tem várias folhas, né? E a gente vê assim que tem vários buraquinhos, né? Assim, vários desenhos, vários rabiscos pretos entre o que seria uma folha e outra. Essas várias formas, que são meio que meio que uma linha meio arredondada, né? Assim, dá uma coisa meio abaulada, assim. Isso não existe, entendem? Assim, isso é o que é não planta. A gente está desenhando a planta, mas isso é o não planta. Isso é o que sobrou da planta. Mas se você está olhando para essa planta para poder desenhar e você está percebendo que entre essas duas folhas que você está desenhando existe um buraco, um vazio que não é planta, e esse vazio tem uma forma, essa forma pode te guiar como uma proporção entre uma folha e outra, pode te dar uma noção de qual que é o tamanho que essa folha tem, e ao mesmo tempo também ela te dá uma noção de espaço, né? Assim, a gente sabe o espaço que uma coisa ocupa também em função do espaço que ela não ocupa, em comparação, né? Então, se essa planta está ocupando esse espaço no desenho, a gente sabe, portanto, que ela não está ocupando os outros. E aí isso te dá uma noção do tamanho dela, das formas das coisas. Mas isso não é uma coisa simples, né? Não é assim, uma coisa automática da gente perceber, né? Quando você olha para um objeto e fala, ok, tem um objeto na frente do outro. Entre eles tem por acaso, pelo ângulo que eu estou olhando, eles formaram um ângulo reto. Eles não estão nem se vendo, mas não estão nem se encostando. Mas pelo ângulo que eu estou vendo,
por ter tipo, esse poste de luz, por exemplo, na rua, né? Assim, um poste de luz, pelo ângulo que eu estou vendo, ele está formando um ângulo de 90 graus com a casa do outro lado da rua. Pronto. Isso me deu uma noção de qual que é o espaço negativo que existe do telhado da casa até o céu, por exemplo. Isso é muito treino, né? Assim, a gente ficar realmente olhando para as coisas e tentando enxergar onde que esses espaços negativos existem. E também, portanto, onde que os espaços positivos existem, né? Mas é uma percepção, assim como a percepção de Aresta, né? A percepção de espaços é extremamente útil e fundamental também para a gente poder desenhar alguma coisa que a gente está observando, né? Então, essa é a segunda percepção. A percepção de espaços. A gente também tem a percepção de relacionamentos, ou como uma coisa se relaciona com a outra, né? Ah, por exemplo, isso aqui, né? Essa imagem, essa ilustração eu coloquei também no nosso último encontro, quando a gente falou sobre ponto de fuga, né? Vocês devem lembrar que a gente estava falando sobre o desenho com dois pontos de fuga. E eu coloquei ele de novo para a gente assim, lembrar dele e pensar como que funciona essa ideia dos relacionamentos. A ideia é a gente pensar assim, isso aqui é um quarto, né? A gente tem uma cama, tem uma cômoda, tem uma porta. Então a gente imagina que isso deve ser talvez um prédio, talvez um apartamento, né? A gente até tem uma janela que mostra alguns outros prédios no fundo, então isso é um apartamento. Como que é o teto de um apartamento? Geralmente ele é reto, né? Ele é, pelo menos em algum nível, ele é plano, né? Ele é paralelo ao chão, né? Agora, aqui ele não tá, né? Vocês percebem que o teto tá meio que assim, dá essa impressão de que ele tá curvado, né? Ele não está realmente paralelo ao chão, né? A gente vê as paredes, o momento em que a parede encontra com o teto, ao mesmo tempo quando ela encontra com o chão, a gente vê que eles não estão nem um pouco paralelos, né? Isso é porque, por mais que racionalmente, né, com o nosso lado esquerdo do cérebro, a gente saiba que essas coisas são paralelas, né, que o teto é paralelo ao chão, a gente sabe que essa ponta da cama, que está mais perto da gente, né, que está mais próximo da gente, ela não é maior do que a parte de trás, do que a cabeceira da cama, né? A gente sabe que eles têm o mesmo tamanho. A gente sabe que, com certeza, né, a cama tem os dois lados, vamos colocar assim, os dois lados que são paralelos do mesmo tamanho e os outros dois lados que são paralelos também do mesmo tamanho, né? Então a gente sabe disso, porque a gente sabe como uma cama funciona, a gente sabe como uma casa funciona, mas não é assim que as coisas são percebidas. A visão que a gente tem das coisas é distorcida. Por exemplo, vocês assim, já devem ter visto muito esse tipo de, de brincadeira em muitos parques de diversão, algumas coisas assim, né? Que tem essas casas de ilusão de ótica, que uma pessoa entra na casa, no brinquedo, a outra pessoa entra no brinquedo e aí elas ficam uma fica muito maior que a outra e a outra fica do tamanho normal, por exemplo, né? Assim, a gente sabe que são duas pessoas mais ou menos do mesmo tamanho, mas aí pela maneira como aquele espaço foi construído, uma pessoa parece maior que a outra, né? É, é mais ou menos essa ideia, assim. A gente sabe, por exemplo, que objetos que estão muito longe de nós tendem a ficar muito pequenos, né? E pela nossa visão. E da mesma maneira, objetos que estão muito perto de nós tendem a ficar maiores, né? Eles parecem maiores do que eles são. Então, a percepção de relacionamentos é a gente tirar essa coisa, esse lado racional, de que a gente sabe que os objetos não têm esse tamanho estranho, né? Por exemplo, a gente sabe que o teto e o chão são paralelos, mas a gente também tem que começar a pensar que a gente sabe disso, porque é assim que é, mas não é assim que eu estou vendo. Então a gente tem que trabalhar nossa percepção
para tentar desenhar coisas que são mais próximas do que a gente realmente está percebendo. Porque assim, a nossa visão ela distorce mesmo as coisas. Então, objetos que estão mais perto parecem maiores, né? Objetos que estão mais longe parecem menores. Né, pela perspectiva que a gente tem aqui, o teto, né, tem essa distorção no formato dele. Então, essa percepção de relacionamentos é a gente trabalhar nossa noção de perspectiva e de como que um objeto fica em função do outro. Ou seja, eu vou ter uma noção do tamanho que da posição do formato que essa cama tem, também olhando como que ela ficou distorcida em relação ao teto, ao chão, né? Esses elementos. Então, essa percepção de relacionamentos é isso. Assim, a gente tentar ignorar esse chamado racional de que a gente sabe que aquele objeto é desse jeito e falar, eu sei que ele é assim, mas não é assim que eu estou vendo. Então eu vou desenhar como eu estou vendo. Né? Eu vou desenhar como a gente percebe esse objeto, não como ele é de fato. Né? Assim, se você está fazendo um desenho técnico, é uma outra história. Né? Você quer fazer alguma coisa que seja vai ser usado em um projeto de arquitetura ou de talvez de engenharia, né? Alguma coisa de talvez de design, isso pode ter alguma outra aplicação. Mas aqui, quando a gente está pensando no desenho é, mais desenho artístico mesmo, né? Essa ideia ajuda muito para a gente desenhar alguma coisa que seja mais agradável e que pareça mais, como nesse exemplo aqui, pareça mais um quarto mesmo do que um modelo 3D de um quarto, né? Existe uma certa diferença, assim, um modelo de analítico de um quarto do que um modelo ilustrativo de um quarto, por exemplo. E aí uma outra percepção que é muito interessante também a gente pensar é a percepção de luz e sombras. Essa acho que é mais fácil até da gente entender, né? Um treino muito comum para a gente fazer com a questão da luz e sombras é esse, né? Assim, para quem já fez alguma aula de desenho livre, né? Sabe que isso é bem comum, assim. Colocar alguns objetos que tenham umas formas mais simples e tentar ver como que a luz e a sombra vai aparecer nesses desenhos, né? Porque a ideia da gente olhar para a luz e sombra é pensar assim, tá, eu sei o que é luz, né? Eu vivo no mundo, eu sei como é que a luz funciona. A gente sabe disso. Mas como é que a luz fica como que quando ela bate nesse objeto, nessa posição que eu estou olhando? Ou em comparação, como que a sombra fica, né? Porque a sombra existe em função da luz, né? Onde a luz está batendo, a gente tem a oposição sendo a sombra. Então, né, assim, se a gente ficar olhando para esse objeto e tentar enxergar mais ou menos onde que existe onde que são as arestas, né, ou as linhas que formam essa forma de sombra e de luz, qual que é o espaço que isso ocupa, se há alguma distorção estranha, né, como a gente pensou aqui nos relacionamentos, né, se existe alguma forma que não parece lógica, mas que é isso que a gente está vendo aqui, né? Pela maneira como a luz e a sombra funcionam. Então isso é um treino muito comum e muito útil, porque luz é visão, né? A luz define como a gente vai enxergar aquela coisa, ou se a gente vai enxergar aquela coisa, né? No escuro a gente não enxerga. Então, é quando a luz bate nas coisas que a gente realmente vê elas. Então, entender como que a luz e a sombra funcionam e como que elas vão aparecer nesses objetos que vocês estão desenhando faz toda a diferença. E aí, por último, é a percepção de Gestalt. Isso é um pouco mais difícil de explicar. Gestalt é uma linha da psicologia que estuda a nossa percepção da realidade, assim, de uma maneira geral. Eu não sou um especialista em Gestalt para conseguir explicar isso com calma, mas é um assunto bem interessante e quando a gente coloca aqui percepção de Gestalt, é para a gente pensar assim, é a percepção da coisa como um todo. Vamos traduzir mais ou menos assim, né? Assim, Gestalt não significa isso, tá? Não é uma tradução da palavra, né? Mas sim desse talento, né? Desse tipo de percepção. Quando a gente fala percepção de Gestalt, tenta pensar que você está tentando perceber a coisa como ela é, né? A coisa como um todo.
Então, esse é um exemplo clássico assim, essas brincadeiras, né, como que você olha, né? Dependendo de como que você olha para essa ilustração, você enxerga uma senhora, dependendo de como você olha, você enxerga uma moça, né? Tem essa brincadeira, assim. E tem muita gente, inclusive, que enxerga só um e demora muito para conseguir perceber o outro, né? É bem divertido esse tipo de brincadeira. Inclusive, se alguém não tiver conseguindo enxergar os dois, me fala que acho que é divertido a gente falar sobre isso. É, mas a ideia, várias vezes, né? Pois é, não, essa imagem já também assim, né, várias vezes ela já apareceu, né? Ela é tipo super clássica, né? E também assim, toda vez que eu olho, eu sei que tem as duas coisas e eu sempre enxergo só uma primeiro e depois a gente vai lá e enxerga, faz uma forcinha, né? Acaba enxergando a outra. É muito divertido isso, né? E isso é aí, o pescoço da moça é o nariz da velha, o maxilar da moça, na verdade. Isso, exatamente. Exatamente. A brincadeira de colocar essa imagem aqui, quando a gente fala dessa percepção que a gente está falando, né, é de percepção de ver a coisa como um todo, é a ideia de você não tentar olhar para aquilo que você tá olhando, né, assim, pra você não pensar naquilo que você tá observando como elementos, né? Então, assim, não tipo, olhar para uma pessoa e pensar assim, queixo, orelha, nariz, cabelo, né? Que é uma coisa que a gente assim, é muito comum quando a gente vai desenhar, a gente fica pensando assim, tá, vou desenhar o cabelo agora. Aí você desenha o cabelo. Tá, agora eu vou desenhar a orelha. Eu vou desenhar a orelha. Agora eu vou desenhar o queixo, né? É, a ideia é você tentar ver a coisa como um todo. Ou seja, assim, você olhou para essa pessoa aqui. Vamos supor que isso é uma pessoa mesmo, né? Não é uma ilustração, é uma fotografia. Você bateu o olho. O que você enxergou? Bom, vamos supor que, de fato, assim, na vida real, né, nessa fotografia fictícia que a gente está falando, isso é uma moça, não é uma velhinha. E aí, você olhou para essa foto dessa moça e falou: caramba, parece uma velhinha. Assim, a gente racionalmente vai saber que não é, mas você viu isso. Né? Então, é justamente desse tipo de treino de falar assim: o que, que você de fato está vendo? Não tenta pensar o que, que você está vendo. Tenta ver o que você está vendo. Né? Assim, tenta ver as formas, as linhas fictícias, né? Que a gente falou que não existem linhas mesmo. Mas tenta olhar para essa coisa e realmente ver o que você está olhando. E não ver o que você está pensando sobre essa coisa. Porque se você ficar olhando nesse detalhe, você não vai conseguir enxergar essas duas versões mesmo. Inclusive, o que a gente faz para poder ver as duas percepções desse mesmo desenho aqui, né, é você olhar para um ponto e falar assim: ah tá, a orelha da moça é o olho da velhinha. Pronto. Aí isso já te dá uma base para você trocar qual visão você está tendo desse objeto, né? Se eu vou ver a moça agora ou se eu vou ver a velhinha agora. E assim, de fato, esse é essa percepção ela é muito geral, né? Assim, olhar para o todo. E a ideia dela é que se você fizer esse treino de percepção dos outros quatro tipos de percepção que a gente falou aqui, né? De aresta, de espaço, de relacionamentos, de luz e sombra, essa quinta percepção vai acabar sendo um resultado disso, né? Assim, ela vai acabar saindo meio que naturalmente por você ter feito esse exercício de desenhar o que você está vendo e não desenhar o que você está pensando sobre o que você está vendo, né? Isso é muito interessante. E esse tipo de desenho é bem divertido, né? Eu podia passar um monte aqui. Eu fiquei tentando achar qual que ia ser o mais legal pra gente falar e eu acabei encontrando um monte, né? Tem um também que é dependendo de como você olha, é um pato, dependendo de como você olha, é um coelho, né? Enfim, isso é bem legal também. Mas não é o momento de a gente falar isso, né? E aí, por último, assim, acho que eu coloco aqui que isso é treino.
não é só uma questão de você treinar o seu movimento da sua mão, do seu controle do lápis. Claro que isso é muito importante, né? Mas você treinar o seu olhar, né? Assim, você treinar o seu cérebro a pensar menos e desenhar mais, vamos dizer assim, né? Assim, pensar menos sobre o que você está vendo e desenhar o que você está vendo é, é, é treino, é exercício. E aí a gente faz isso com vários exercícios de desenho, né? Então, com a aula de modelo vivo, com olhar uma imagem, pesquisar uma imagem e, né, por exemplo, na internet mesmo, né? Assim, procurar alguma referência que te interessa, algum desenho, algum personagem que você gosta, você tenta desenhar o que você está vendo, mas aí você já olha para ele, assim, já vai olhando para o personagem pensando, é, é, essa forma aqui, essa linha aqui, né? Mas, de novo, sem pensar muito sobre isso, né? Então é treino, gente. E é difícil. Mas depois que você já tá. Assim, quanto mais você faz isso, né? Mais você acostuma o seu cérebro a desenhar mais com o lado direito do que com o lado esquerdo. O seu desenho fica cada vez mais natural e mais fluido, né? Assim, mais divertido, mais fácil de fazer. Inclusive, existem, para quem tem interesse de fazer alguma coisa mais próxima de uma ilustração de modelo vivo, né, assim, de figura humana, mas não tem a oportunidade de fazer isso, né, de procurar uma aula com modelo vivo, né, existem vários sites que disponibilizam várias fotos de referência para você ir desenhando e vários tipos de foto, né? Assim, você pode especificar como que você quer, o tamanho, a pose, várias informações assim. Existem vários sites e inclusive, né? O que a gente vai fazer agora foi as fotografias vieram de um site chamado Quick Poses, que é um site especializado nisso, né? E aí, qual é a questão? No caso aqui, a questão é essa. Vamos desenhar? Vamos tentar treinar um pouquinho essas percepções. Todo mundo pronto? Todo mundo com seus materiais aí? Bom, seja o que Deus quiser, né? Pois é. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Eu vou trocar aqui a apresentação. Eu vou parar ela e vou começar a apresentar. É melhor usar lápis? Sim, é um material que é mais confortável, eu acho, para esse tipo de exercício, né? Mas se você não tiver um lápis aqui, como a gente está só meio que treinando, brincando um pouquinho também, acho que não seria um problema, né? Mas se for possível usar um lápis é melhor. Deixa eu mostrar aqui. Ah, primeiro eu preciso fazer isso aqui. Não sei por que acontece isso. Foi. Agora aqui, gente, vocês conseguem ver aqui ó, a tela que eu estou mostrando? Isso mesmo. Eu talvez tenha uma dificuldadezinha agora porque eu tenho que ficar trocando de janela para conseguir visualizar isso, né? Ah, mas vamos lá, né? Eu separei três fotos e eu também não quero que a gente fique muito tempo em cada uma, até porque a gente não tem tanto tempo assim hoje, né? Porque, como eu falei, hoje a gente vai ter que terminar um pouquinho mais cedo, né? 10 minutinhos mais cedo, porque vai acontecer essa live no canal no YouTube da Casa dos Quadrinhos para comentar sobre as publicações de quadrinhos que foram financiadas pela Lei Aldir Blanc, assim como esse curso também foi, né?
E como eu vou estar lá, eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Mas aí, então assim, eu não queria que a gente ficasse também, tipo, ficasse muito tempo em cada foto, não, talvez alguns minutinhos só. Mas eu queria só mostrar pra vocês, assim, as 3 fotos que eu separei. Foram 3 fotos muito diferentes, assim, mas eu queria que a gente pensasse em cada uma delas com muito esmero, assim. Opa, fechei errado. E aí, olha só, o que eu quero que a gente pense com cada ilustração, assim. Gente, antes de tudo, eu queria lembrar que eu também não sou um expert em desenho, não, tá? Então isso pra mim vai ser muito trabalhoso também. Então não se preocupem se vocês acharem que tá difícil, porque pra mim também tá, pode ter certeza. Aí vamos ver aqui alguma coisa. Ó, vamos tentar desenhar essa primeira foto aqui. Ah, uma coisa que eu já vejo de cara que a gente pode pensar, e olha só, eu vou tentar desenhar por cima da foto mesmo para a gente poder visualizar. É aquela ideia da proporção que a gente falou no último encontro, né? Assim, a gente pega mais ou menos esse tamanho aqui para ser da cabeça, a gente veria então que o resto do corpo seria mais ou menos esse tamanho. Então, assim, aqui fica fácil, porque como eu estou desenhando no digital, você tem essa possibilidade de até desenhar por cima da foto até, né? Se você quiser. Mas de qualquer maneira, assim, você pode olhar isso, assim, mais ou menos esse é o tamanho que a cabeça tem, esse é mais ou menos o tamanho que o corpo tem. Então, por exemplo, vamos tentar fazer num estilo mais side-size, né? Que eu gostei, de tentar desenhar no tamanho que a coisa tem, né? Então, por exemplo, aqui, vamos fazer aqui o que seria mais ou menos o queixo, e a gente faz aqui o que seria o cabelo, aí a gente vai ver esse outro cabelo vindo aqui, tal, aí, tá, acho que isso tá confortável o suficiente pra gente falar que parece um pouco o cabelo dela, né? E tem aqui esse, o que isso é um laço, gente? Eu tô enxergando como um laço. Aí, tá vendo? Olha só, já aconteceu uma coisa que aconteceu justamente porque eu não fiz o que eu falei que era pra gente ter feito. Como eu fui mais ou menos desenhando da minha cabeça sem realmente olhar para as coisas, olha o que aconteceu. Tá vendo como é que o laço ficou aqui? O tamanho que esse laço ficou aqui? Ele está sendo. Vocês percebem que ele está muito maior do que ele deveria? Ele está maior para o lado, ele está maior para baixo, né? Porque se a gente for olhar aqui, o tamanho que esse laço tem em comparação ao tamanho da cabeça, por exemplo. Então a gente já vê que esse laço tem mais ou menos aqui, e eu digo não o laço em si, né? É como a gente está vendo ele nessa posição. Nessa posição, esse tamanho que o laço tem fica mais ou menos 2/3 da cabeça. E aqui, olha o tamanho, tá vendo? Ele ficou o dobro da cabeça. Então, assim, foi um erro muito, muito grave justamente por não ter visto isso, né? E aí vai ficar esquisito, porque assim, olha o tamanho que esse laço tem, né? Ele ficou, tipo assim, super maior do que deveria e nem faria sentido ele ser desse tamanho. Mas não tem problema não, a gente tá fazendo um negócio, né? A gente tá fazendo um treinozinho aqui, então se você tiver que rabiscar também, desenhar por cima, né? O que a gente está tentando fazer aqui é tentar mudar a nossa percepção. E aí, outra coisa que eu estou percebendo aqui, eu fiz a cabeça muito pequena, né? Ela talvez seria mais funda, assim, tipo, mais alta, né? Acho que alguma coisa assim. Depois põe o link do site de poses, por favor, e da live que você vai participar também. Ah, claro. O site, eu vou colocar, o link dele eu talvez não tenha agora, mas ele chama isso aqui, Quick Poses. Eu não tenho certeza se é .com, mas se você jogar isso, pesquisar isso no Google, é fácil de achar, né? E eu já tinha até separado o link aqui.
né? Esse é o link para assistir a live também, caso vocês tenham interesse. Tá aqui. Então vamos voltar aqui, né? Aí acho que uma coisa que a gente pode começar a pensar aqui é a questão das dos espaços e também da luz e como que a luz e a sombra ficam nesses espaços. Por exemplo, assim, olha só, eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Essas marcas que são... Esse vestido, né, é um tecido que reflete, né, muito a luz. E quando a gente vê, tem um monte de formas que são bem mais branquinhas assim, e outras que já são bem mais escuras, né? É a luz e a sombra. Mas a luz e a sombra aqui fazem formas, né? Então, deixa eu tentar pular direto para esse braço aqui, para a gente poder olhar isso. Então, vamos aqui. Mais ou menos aqui, o tamanho que eu coloquei no meu cabelo vai ser o tamanho que vai ter esse ombro. Então, e de novo, assim, a gente sabe que os cabelos não têm o tamanho dos ombros, né? Mas no ângulo que a gente está vendo, né, dessa perspectiva, a visão que a gente tem desse objeto é que ele tem esse tamanho. E aí, beleza. Vou colocar aqui mais ou menos essa forma aqui. E aí a gente vê também que não é uma linha reta, né? Assim, não é assim, né? Não é uma roupa que dá uma forma simples, né? A gente está vendo uma roupa que dá uma forma bem ondulada, assim. Então a gente tem várias pequenas contrações que a gente pode fazer, assim. E, e uma coisa que é bem real é que existem vários tipos de tecido, vários tipos de materiais, não só de tecidos, né? Assim, materiais para construir paredes, materiais para construir objetos, materiais que são comidas, né? Ah, existem tipos de cabelo, né? Enfim, e isso geram texturas diferentes. Então, para cada tipo de coisa que a gente vai construir, vale a pena estudar esses materiais, assim. Gente, são muitos materiais que existem, né? Então, quantos tipos de textura não existem por aí, né? A textura para fazer pelo é a textura de outros tipos de pelo, né? Assim, de outros animais que têm outros pelos, por exemplo. Então, isso é longo, tá? São muitos treinos, muitos estudos, e eu vou dizer que nem eu não chego nem perto de dominar muitos deles, então não se preocupe mesmo. Mas assim, se você tem algum material que está sendo mais difícil de entender, você está olhando para ele e não está conseguindo visualizar esse lado mais de ilustração, né, que a gente falou agora, mais do lado direito do cérebro, vale a pena pesquisar outras fotos, outras referências desse mesmo material para você ir estudando como que a luz se comporta nesse material, como é que ele ocupa os espaços, esse tipo de coisa. Aí assim, aqui por exemplo, nem sei se eu fiz essa, essa manga de um jeito que faz sentido, porque agora que eu estou percebendo ela tem um laço, né? Estou tentar colocar aqui um laço, vamos ver, aqui, tá, acho que foi um laço, né? E a manga talvez seja um pouquinho maior. Tá, alguma coisa assim, talvez. E aí a mão. Vou só colocar a mão aqui pra gente poder ver. Não sei se está todo mundo conseguindo enxergar, mas a mão tá bem escondida aqui pela sombra do laço. Mas a mão dela tá puxando o vestido, né? Tá levantando o vestido. Então é uma pose que tem algum tipo de movimento, mas ela tá um pouco torta, a mão aqui. Mas eu vou fazer uma coisa bem simples, eu não vou colocar muito detalhe nesses dedos, não. Vou colocar alguma coisa assim. A gente está vendo aqui um dedão, a gente está vendo os outros dedos estão aqui. Ok. Só para a gente poder enxergar melhor. E olha só, né? Uma coisa engraçada, né? Assim, quando tinha só essa cabeça, estava um pouco estranho. Agora que a gente colocou um braço, a gente já visualiza mais esse desenho como sendo uma pessoa, né? Talvez se eu adicionar aqui o outro cabelo, e vamos ver aqui esse cabelo do outro lado. Tem mais ou menos
ocupa, né, mais ou menos o mesmo espaço que esse outro lado. Então, ele está saindo aqui de trás da cabeça, está caindo aqui e, e tá mais ou menos assim, né? Acho que alguma coisa assim. Ah, e gente, uma coisa muito importante é que se você não precisa seguir o meu ritmo não, tá? Se você já tá fazendo mais pra frente do desenho, pode fazer, tá? Tô fazendo bem devagarzinho mesmo pra gente poder ir olhando tudo, né? Ah, tô vendo bem pequeno a imagem. Será que valeria a pena eu dar um zoom um pouquinho maior? É, o negócio é que eu não tô pelo navegador, né? Eu tô tentando. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá, entendi. Gente, isso é uma solução, né? Se tiver difícil de enxergar, a gente pode fazer isso, né? De dar um zoom. Mas me fala se. ahn, Talvez se eu der uma aproximada aqui, tipo alguma coisa assim. Fica um pouquinho maior, pelo menos, né? Acho que já ajuda um pouquinho. Então, né, eu tava colocando aqui o cabelo. E aí, olha que coisa engraçada, né? Pra gente refletir de novo aqui. Ah, é uma pessoa, né? A gente tem uma pessoa aqui, um ser humano. E a gente sabe que os seres humanos têm, bom, normalmente, né, tem dois ombros. E a gente sabe que eles são mais ou menos iguais, né? Assim, mais ou menos o mesmo tamanho. Claro que não é exatamente assim, né? Não é matemático também, mas pelo menos assim, muito parecidos em questão de tamanho, de largura, né? De altura, enfim, tudo isso. Agora, pela maneira como essa, assim, pela pose, pelo ângulo que essa modelo tá, a gente vê esse ombro dela, esse ombro direito dela, bem maior do que a gente está vendo esse ombro esquerdo, né? Tudo bem que tem o cabelo na frente, mas não é nem por isso que eu estou falando, não. É porque, como esse ombro está mais para frente, ele tá mais inclinado para frente um pouquinho, ele parece maior. Aí a gente sabe, né? A gente sabe que não é. A gente sabe racionalmente que, por ser uma pessoa, não é do mesmo tamanho. Mas a gente está desenhando o que a gente está vendo, né? E a gente está vendo uma pontinha apenas. Então, vou colocar aqui o ombro como sendo mais ou menos isso. Então, uma coisa assim, né? Aí a gente faz aqui o braço. Eu estou fazendo o braço meio que de qualquer jeito, tá, gente? Porque eu quero ir direto para voltar para aquele outro braço que a gente estava fazendo. Mas aí, tá, vamos colocar aqui que a gente viu que o cabelo terminava mais ou menos nessa altura e o vestido tem essa segunda camada aqui. Então, essa segunda camada, onde a gente está vendo, ela acaba mais ou menos na altura desse laço. Então, a gente está colocando o laço aqui e a gente coloca o vestido mais ou menos aqui, né? E aí a gente coloca o braço um pouquinho mais para baixo e pronto, a gente tem o que seria mais ou menos o braço aqui. Aí a gente está vendo que a mão não aparece por completo, né? Assim, a gente vê só um pedacinho dessa mão. Inclusive, olha que engraçado é que essa mão está muito menor que essa outra, né? A que a gente desenhou está muito maior do que essa. Isso é porque essa outra mão está bem mais atrás, né? Então, né, pela questão da perspectiva, né, essa percepção dos relacionamentos, a gente vê que ela parece bem menor. Então, vamos fazer ela menor. Vamos desenhar ela menor. E aqui a gente coloca o dedão por cima. E aí, tá bom o suficiente, né? Mas é uma coisa que eu já tô vendo que foi um problema, assim. Repara que pela pose, né, que a modelo tá, o braço esquerdo dela faz um movimento muito mais. Um movimento mesmo, né? Agora o braço que eu desenhei não tá fazendo movimento nenhum, né? Ele tá morto, assim, ele tá travado numa única posição. Aqui a gente percebe o movimento como sendo esse, né? Mais ou menos assim. Ela fez uma curva, porque a gente sabe também que é justamente aqui, né, aqui na altura do cotovelo, né, que é possível fazer
a articulação, né? A articulação está aqui, então o movimento vem a partir daqui. Mas eu não fiz isso, né? Eu fiz um braço que está esquisito, simplesmente. E a gente sabe que ele está esquisito, né? É o que eu estava falando também no nosso último encontro. A gente sabe que ele tá estranho, muita gente não sabe por quê. Mas a gente sabe que aquilo não parece uma proporção humana. E aqui nesse caso o motivo foi esse. Eu fiz o braço muito, muito, muito travado, né? Mas tá bom, vamos deixar o braço assim por enquanto. Vamos voltar pro braço direito, né? Que a gente estava olhando. Então a gente está vendo que o cabelo está aqui. E aí ele tá do lado do cabelo tem uma sombra, né? Então vamos tentar marcar mais ou menos o que seria essa sombra, assim, alguma coisa tipo aqui, assim. E aí do lado a gente tem uma luz. Então vamos tentar marcar essa luz também. E a gente tem mais ou menos assim essa forma. Aí do lado a gente tem uma sombra. Vamos marcar essa sombra, né, como uma linha escura mesmo. E aí a gente tem uma outra sombra aqui, né? Uma outra sombra do ladinho aqui. Mas ela já não é tão sombra, né? Ela é menos escura. E do lado a gente tem uma outra luz. Gente, eu fiquei concentrado agora. Tá vendo assim? Não tá nem perto de tá perfeito, tá? Não é a minha intenção também não. Mas também não acho que eu não conseguiria fazer melhor que isso. Mas olha só, aqui, por exemplo, um pouquinho embaixo, a gente tem essa sombra um pouquinho maior aqui, né, do lado de onde eu marquei como luz aqui, né? A gente tem uma sombrinha aqui, mas aí a gente tem um meio tom aqui e logo depois a gente tem uma outra sombra. E assim, é por causa dessa sombra aqui que a gente enxerga esse movimento, essa dobra. Né? A dobra do tecido aqui, e em geral as dobras de tecido só existem porque houve uma sombra embaixo dela. Então quando você vem aqui e marca, olha só, você vem aqui no desenho e marca um pouquinho mais essa sombra, olha como é que o desenho muda completamente, só para você ter adicionado um pouquinho de sombra aqui, assim, vira uma outra forma, né? Porque é isso, né? Assim, a coisa ganha essa forma por ela estar, por você ter olhado as sombras, luzes e tal, porque é justamente a sombra e a luz que dá as formas, as coisas, né? O que eu tô tentando fazer mais simples mesmo, assim, não tá ficando nada perto de excepcional, tá? Aí aqui, ó, aqui tem uma coisa legal. A gente tem uma luz mais intensa, depois a gente tem um meio tom aqui, uma sombra um pouco mais opaca, mais oblíqua, e depois a gente tem uma outra luz, e a gente tem uma forma grandona aqui de sombra, né? E, e olha como é que isso vai ficar aqui. É só de ter adicionado essa pequena sombra aqui. Assim, vocês estão vendo que não tá nada excepcional, né? Assim, não tá de fato bom, não. Mas, tipo, já deu uma outra textura pro negócio, né? Interessante. Tá dando pra desenhar mas sem detalhe nenhum, só a pose. Entendi. Ah, mas assim, tá dando pra enxergar pelo menos essas coisas da luz da sombra que eu tô mencionando? Porque se pelo menos tiver dando pra fazer isso, acho que a gente já dá pra gente brincar, né? Então beleza. Então ótimo. É, infelizmente, pra eu conseguir compartilhar o desenho e a foto ao mesmo tempo, né, eu tive que diminuir um pouquinho o tamanho dela. Mas que bom que tá dando pra ver, pelo menos esses detalhes, né? E eu acho que assim, a última coisa que a gente pode fazer aqui com esse desenho, porque não é pra gente ficar também tanto tempo assim, né? É, é aquela estratégia do bloquinho que a gente falou, né, no último encontro. Se você olhar para esse desenho aqui, né, a gente já desenhou mais ou menos até a cintura. Dali em diante, qual que é, qual que é o formato que isso ocupa, né? Vamos colocar mais ou menos
É tipo assim, mais ou menos. Será que é uma coisa assim? Tá vendo, assim? Eu fiz a saia talvez um pouco mais aberta do que deveria. Mas isso já dá uma base muito grande para eu conseguir falar assim. Então, esse é o tamanho que tem que ter. Então, vamos fazer aqui. Aí você já vai pro lado aqui um pouquinho. O vestido sobe um pouco, mas não muito. E aí você vem um pouquinho pra cá. Acho que aqui até que eu acho que ficou ok. E aí, pronto. Eu acho que foi, né? Aí a gente só talvez adicione uma outra camada aqui de tecido aqui do lado, né? Essa parte aqui que eu tô do meio aqui, né? Pra dar uma outra, como para mostrar que esse vestido tem várias camadas, né? Então a gente coloca alguma coisa que seria de fato a outra camada. E olha só, olha como é que porque eu fiz com pressa eu nem percebi um detalhe muito importante. A mão direita está puxando o vestido, né? Então, essa parte que está sendo puxada está dobrando e está criando uma outra forma, né? Olha como é que o vestido todo faz quase uma espiral, assim, né? Ele sobe, depois gira, e aí ele vira uma linha que o vestido que a mão está segurando. Então, na verdade, aqui também tem uma forma. Isso que eu estava desenhando do lado mais para a esquerda aqui, não está aqui, na verdade, né? Na verdade, está aqui. E sim, e né? Olha só, aqui no meio tem uma linhazinha formada pela sombra, então a gente pode adicionar ela assim, aí a gente abre um pouquinho, a gente abre aqui, alguma coisa assim, faz uma outra coisa aqui, tá bom. Pra uma coisa simples assim, tá funcionando, né? E aí, olha só, claramente assim, né? A gente não está entrando em muitos detalhes aqui nesse desenho, né? A gente não está tentando fazer, pelo menos nesse momento, né? Nada muito complexo aqui. Mas assim, percebem que, tipo, com essa pequena percepção assim de qual espaço que ele está usando, o, o que é maior que o que, qual que é a proporção que uma coisa tem em cima da outra, a gente já conseguiu captar, pelo menos assim, em uma boa essência, qual que é a pose, qual que é a forma que essa roupa tá se comportando, né? Qual que é o tipo de roupa que é. Fica uma coisa relativamente simples, né? Com relativamente poucas linhas, né? E pouco tempo também fazendo esse esboço. E aí, bom, eu acho que para esse aqui a gente pode abandonar já, né? Opa. E aí vamos para essa outra ilustração aqui. Essa vai ser um pouco difícil de fazer por causa do, né, de como ela funciona mesmo, porque ela é muito... bom, mas acho que assim, o que a gente pode olhar aqui é, né, na outra a gente fez uma ilustração na lógica do site size, né, de fazer do tamanho que você está vendo. Aqui vamos tentar fazer de um outro jeito. Olha só, essa é uma pose muito mais dinâmica, né, assim, com muito mais movimento mesmo, onde o equilíbrio dos personagens está em xeque, né, o gestual fica muito visível. Então vamos tentar fazer uma coisa nesse nível, assim, né, no que a gente falou no último encontro, sobre o desenho mais gestual, sobre a gente pensar como o equilíbrio está funcionando. Então, em resumo, como é que é, por exemplo, a pose desse outro cara, né, do cara aqui da direita. Ele está mais ou menos assim, né? A gente tem aqui o tronco, né, mais ou menos o tronco aqui, e, não, na verdade, não, deixa eu refazer essa linha aqui, eu quero fazer menor, para a gente poder ver como é que você pode pensar em proporção. Eu quero fazer o tamanho do tronco dele sendo isso aqui. A gente está vendo que o tronco dele, nesse tamanho que a gente está vendo aqui a imagem, é maior que isso, né? Mas eu quero trabalhar com isso. Então, se o tronco dele é essa linha aqui, tem esse tamanho de linha, e na foto o tronco dele ocupa esse espaço que ele está usando, a perna ocupa
lembra da proporção, né? A perna ocupa um pouco a mais que o tamanho do tronco. E aqui a gente está vendo ele nessa proporção mais ou menos justa. Na verdade, a perna aqui é um pouquinho maior até do que, do que o tamanho normal, né? Porque aqui o tronco está comprimido, né? Ele está curvado porque ele tá sendo chutado. Então, vamos colocar aqui o tamanho da perna como sendo um pouquinho maior que esse tronco. E a gente fez aqui uma perna para cá, e a gente fez a outra perna levemente para cá, e aí a gente fez aqui os braços, que vão ocupar até mais ou menos aqui, e um pouquinho para cá, e a cabeça aqui, ocupando esse espaço aqui, né, e olha só, né, isso é um bonequinho de palito, né, mas com isso a gente já conseguiu visualizar com muito mais facilidade qual que é a posição que esse cara está fazendo, né. Então, se a gente adicionar uma linha a mais aqui para a gente colocar as mãos, pronto. Né? Olha que coisa, né? Assim, já dá para visualizar muito mais facilmente qual que é a pose que ele está fazendo, né? E aí, com o outro cara que a gente está aqui, vamos pensar em uma proporção de um para outro, né? Se esse cara que tá voando aqui, que tá tomando o chute, ele tem esse tamanho aqui no nosso desenho, e na foto ele tem, vamos pensar o tamanho do tronco dele, que foi a que a gente usou como comparação, né? Se o tronco dele aqui nessa foto tem mais ou menos o mesmo tamanho que aí, que a calça, né? Que a parte da perna da roupa desse cara que está chutando. Então vamos trabalhar a partir disso. Né? E a gente também está vendo, assim, até pela maneira como as coisas estão interagindo, que o pé de baixo do cara que tá tomando o chute está mais ou menos na mesma altura que começa a perna, né, do outro cara. Então, se a altura do tronco do que está levando o chute tem a mesma altura que a perna do cara que está dando o chute, e a perna dele começa na altura do cara, então vamos colocar. ah, e tem isso também, né? Assim, qual que é a distância que eles têm? Metade aqui da perna desse cara é metade da perna do outro. Então, se aqui, né, metade da perna mais ou menos aqui, então o outro cara vai estar mais ou menos aqui. E aí a perna dele vai começar na altura da perna do outro. A gente pode fazer uma coisa assim. A gente aumenta essa perna aqui, coloca o pezinho dele para cá, e a gente faz a perna dele, né, esse chute aqui. Percebam que ele não está paralelo ao chão, né? O chute tá para cima. Então a perna dele está fazendo esse movimento para cima. E aí o pé tá aqui meio de lado, né? Vamos colocar ele mais assim, mais arredondado por causa dessa perspectiva, né? O pé ficou meio que um semicírculo. Vocês percebem isso? Assim, por causa da posição que está o pé, que a gente sabe qual é o formato de um pé, né? A gente entende como um ser humano funciona, mas aqui ele não está no formato de um pé. O formato que esse pé está ocupando aqui é desse tipo pequeno semicírculo. Então vamos desenhar como um semicírculo mesmo, para ficar fácil de visualizar. E aí a gente vê que a perna não está exatamente reta, né? Ela dá uma curvinha. E aí, pronto. O tronco dele sobe um pouquinho, tem mais ou menos o mesmo tamanho que, vamos ver aqui, metade da perna dele. A gente faz aqui e coloca o... Opa, ué, o que eu fiz? Eu troquei sem querer de tela. Ah, eu acho que eu posso ter feito clicado alguma coisa errada sem querer. Pronto. Então a gente continua aqui, aí faz a mãozinha dele. Enquanto a mão do outro cara, né, tá aberta e para cima, a dele tá fechadinha. E aí ela basicamente faz esse quadrado, né? A mão dele quase forma um quadrado aqui. E ela tá bem retinha também em comparação com o resto do corpo. Olha só, eu fiz o tronco muito grande, né? Agora que eu tô percebendo isso. Então, vamos subir um pouquinho aqui, vamos diminuir aqui. E a gente adiciona
a cabeça mais ou menos de lado, né, que está aqui, e coloca por fim, pronto. Então, tipo assim, aqui a gente já tem olha só, né? É um monte de bonequinho de palito e a gente não enxerga claramente que esse tá dando um super chute nesse, né? E aí, assim, agora que a gente já compreendeu como que fica e assim, pequenininho, né? Assim, na mesma proporção, só que muito menor, né? Então, assim, nem sempre você vai desenhar a sua referência de fato no tamanho que ela é, né? Assim, que a foto aparece para você. Muitas vezes você vai ter que fazer alterações, né? Assim, desenhar uma foto que era pequena como um quadro grande, né? No caso de um quadrinho, por exemplo. Ou o contrário, como a gente está fazendo aqui, né? E aí, com isso aqui em mão, você já começa a colocar as outras coisas outros elementos também aqui, né? Então, vamos tentar adicionar, por exemplo, essa musculatura super desenvolvida que esse cara que está tomando o chute tem aqui na região do ombro, né? Pode colocar assim, o ombro dele está aqui, o ombro dele até sobe um pouco, e aí a gente... talvez um pouco, mas o que eu quero fazer aqui é... Quer ver? Tem até um jeito melhor de fazer isso. Eu vou, eu vou fazer tipo, em uma outra camada, porque aí depois eu tiro o boneco de palito, né? Porque, assim, isso aqui que a gente fez aqui, esse bonequinho de palito, é mais pra gente poder perceber como que é o gesto aqui, entendeu? Assim, claro que se você quiser... Isso, assim, se você quiser fazer esse desenho assim, pronto, finalizado assim, como um boneco de palito, claro que é uma decisão que você pode ter, né? Mas, assim, o que eu tô querendo mostrar aqui é que você pode fazer essa percepção de como que esse personagem se mexe, e você pode fazer de várias maneiras, assim, você pode fazer como um boneco de palito, assim, como você pode fazer uma coisa meio, tipo, ou uma coisa meio assim, por exemplo. Você faz assim, esse aqui é o tronco, aí isso aqui é uma perna, e isso aqui é a outra perna, né? E aí você coloca aqui a cabeça, coloca aqui a mão e coloca a outra mão. Tipo assim, aqui eu fiz. Ficou super feio aqui, né? Aqui eu errei totalmente o gesto. Mas eu quero dizer assim, que você pode fazer você pode pensar o gesto de várias maneiras diferentes. Eu só coloquei o boneco de palito, que eu acho que é a maneira mais simplificada possível pra gente pensar nisso, né? Obrigado. É, isso. Isso, com certeza. Assim, existem várias maneiras de fazer estrutura, né? Essa aqui que eu coloquei e falhei, inclusive, né? É uma delas, né? Até que nos exemplos que eu dei no nosso último encontro, eu falei justamente sobre... na parte que eu mostrei sobre o desenho gestual, né? Eu coloquei alguns exemplos que são mais ou menos nesse estilo que eu coloquei aqui e não consegui fazer. É, mas assim, se você quiser fazer como, tipo, como meio que meio que quase uma silhueta, né? Você tá tentando encaixar o formato do corpo na posição, né? É uma coisa que funciona. Agora, se você quiser fazer ele com o boneco de palito e para você visualizar onde que a coluna fica, né? Onde que a perna vai entrar e tal, ah, super funciona também, né? É uma questão mais de como que funciona, como que você acha mais fácil, né? Mas o que eu tô querendo mostrar aqui é essa percepção aqui do gesto, tá vendo? Assim, agora que eu fiz com um pouco mais de calma, né? A gente já enxerga uma posição mais parecida, né? Nesse primeiro desenho que eu fiz e nesse segundo. Mas aí, assim, por exemplo, com esse boneco, esse boneco de palito que eu fiz aqui em cima, a gente quiser, tipo, finalizar ele, né? Então a gente adiciona aqui o músculo. Aí a gente adiciona aqui o outro.
Aí a gente vai e coloca aqui a, a, a calça, né? A parte de baixo desse macacão. Aí a gente coloca o, essa meia, né? Coloca aqui o, o tênis. Aí a gente faz essas marcas pretas, né? Que tem na meia. Aí pronto. A gente vem aqui, adiciona o final da roupa. E aí coloca talvez uma outra camada aqui para colocar a roupa dando esse nozinho que ela dá, que aqui perto da cintura ela tem um encaixe. Deixa eu adicionar aqui uma outra coisa. Pá, pá, pá. Eu fico falando sozinho no desenho. Coloca aqui o músculo do braço e tá vendo assim, entender como que o músculo do braço encaixa, como que a anatomia do braço vai funcionar, ajuda também nesse tipo de situação, né? A gente estava falando. E aí aqui para a mão eu vou fazer uma coisa bem simples, eu não vou nem tentar colocar tipo nenhum dedo, nada assim, não. E aí vamos colocar o braço aqui, tal. Ele é careca, isso é muito legal porque desenhar cabelo é difícil. Coloca aqui o rostinho dele. E vamos colocar o rosto dele não. Fiz ele meio cabeçudo. Tá, agora vamos pro outro, né? Aí a gente vem pro cara que tá dando chute aqui. A, a perna dele abaixa, depois sobe um pouquinho, mas pelo ângulo que ele tá fazendo, a calça dele vai até mais em cima que o outro. E a gente vê também que ela fica certinha É, né? Eu tô achando que tá ficando legal. Eu não achei que fosse ficar legal, não. Isso é muito divertido, né? O negócio é- eu também. Eu gosto bastante também. Mas o legal dessa estratégia, né? Que é essa coisa de, tipo, de pensar o gesto, né? O movimento, como que a- como que a física, né? Como que a gravidade entra nessa situação aqui, é muito legal porque, assim, primeiro você marca o que é mais o que é mais assim diretamente mais expressivo do seu personagem, né? O que você precisa contar ali, qual que é a pose que ele está fazendo, e tal. E aí você já vai ter uma noção muito mais clara de onde que cada uma das outras coisas que faltam fazer entram. Agora aqui, por exemplo, né, nesse braço esquerdo dele aqui, a gente sabe que um braço tem braço e antebraço, né? Ele tem uma parte que liga ao ombro, uma parte depois a articulação ele liga, tem uma outra parte, depois tem a mão, né? Mais ou menos assim que é a estrutura de um braço. Agora, pela maneira como o braço dele está aqui, a gente praticamente não enxerga nenhuma outra parte que não essa aqui, né? Que tá né, preparada com o punho fechado. Então, todo o resto do braço dele é meio que uma bolinha, né? Assim, esse pequeno espaço aqui. De novo, é uma coisa que, que não é natural, né? Assim, não é lógica, mas é assim que a gente está vendo aqui, né? E é assim que as coisas ficam quando a gente está desenhando, quando a gente tá olhando para elas. Então, se você for desenhar essa coisa, pensa, assim, pensa menos, né? Como é que a coisa tem que ser e mais como que ela provavelmente está aqui, né, como que ela está sendo vista. E aí, não tô tentando fazer nada muito complexo aqui com essa anatomia também não, mas a gente colocar opa, acho que eu fiz uma coisa sem querer aqui.
Gente, uma coisa também que é ideal a gente não ficar dando muito, assim, não ficar apagando muito o desenho, né? Ou no caso do digital, não usar muito, muito Ctrl Z, né? Eu fiz aqui porque eu fiz uma coisa sem querer, mas o ideal é que a gente fique tentando realmente pegar de uma maneira bem simplificada qual que é a pose e tal, e ficar aprendendo a visualizar essas coisas mais do que a tentar aperfeiçoar o seu desenho toda vez que você tá treinando, né? Assim, o desenho de observação, uma das principais funções dele é treinar o seu olhar para ver esse tipo de coisa. E não a realmente, né, assim, finalizar um desenho ali. A tendência é até você tentar fazer um desenho mais rápido mesmo. E aí, olha só o que aconteceu aqui, né? Assim, agora que eu já coloquei mais detalhes aqui nesse desenho, né? Olha como é que a gente já enxerga com muito mais clareza, né, essas duas pessoas lutando, né? Assim, a gente já visualiza essa, essa, essa luta, já vê os, os detalhes de cada um, qual que é tipo, a posição que cada um tem. Então, olha que coisa incrível isso, né? Assim, você faz essa marcação bem simples, bem direta, assim, de onde que estão os pontos principais desse desenho. E aí você já tem uma, uma posição, né? Uma cena, tipo assim, perfeitamente funcional já, né? Você já consegue visualizar direitinho esses dois lutadores aqui, tipo, um dando um chute no outro, né? Talvez assim, com a outra camada de finalização, alguma coisa assim, né? Daria para fazer um desenho até mais claro, né? Mas assim, a gente já vê a proporção, né? A forma humana, a gente já vê a pose, né? A ação. E isso é o principal foco aqui. E aí, só pra gente finalizar, né? Fazer rapidinho essa nossa última, nossa última pose aqui. Quero colocar essa aqui por causa de uma coisa. Eu escolhi essa foto porque essa perspectiva é um pouco estranha, não é? Assim, olha o tanto que né, a frente fica maior do que o resto do corpo. Então, assim, olha só, a perna tem esse tamanho, o tronco está tendo esse tamanho, né? E a cabeça está tendo tipo esse tamanho. Olha só, não é a mesma proporção que a gente falou, né? Da questão das 8 cabeças. Isso é porque, de uma maneira racional, assim, medindo, né, a pessoa de frente, esse é o tamanho. Mas como a gente está vendo, dependendo do ângulo que você está, dependendo da perspectiva que você está enxergando, não é assim que vai ser, né? E essa é uma das coisas mais interessantes, eu acho, né, dessa parte. É que ah, o seu, o seu, a sua foto pode muito bem, ou a sua foto ou a sua referência, ou mesmo o desenho que você está fazendo na sua cabeça, né, o que você está colocando na sua história, por exemplo, é, ele pode ter uma perspectiva estranha mesmo, porque isso não isso vai ajudar a contar a sua história. Por exemplo, aqui ela está muito, essa personagem aqui tá bem imponente, né, eu acho. Então vamos pensar a princípio a linha de centro dela, né? Então vamos fazer aqui, vamos marcar que essa é a linha de centro. Ok, então nosso personagem vai ter esse tamanho. Então uma coisa que é legal também é você definir já qual que é a altura que o personagem vai ter. Então, por exemplo, vamos definir que o desenho que a gente está fazendo tem esse tamanho, né? Então vocês veem aqui que eu marquei o topo e a base desse espaço. Isso aqui, essa área que eu separei aqui é a altura que o meu personagem vai ter quando eu acabar de desenhar. Isso significa que nessa altura aqui vai ficar o pé, nessa altura aqui vai ficar a ponta da cabeça. Isso facilita muito. É uma estratégia para a gente não ter uma noção do tamanho que o personagem vai ter. E aí, agora que eu já fiz isso, né, vamos pensar assim. Bom, então
a minha cabeça vai ter, se o corpo inteiro tem esse tamanho, e a gente já viu que né, a proporção aqui não está exatamente do jeito que a gente está acostumado a ver, por causa da perspectiva. Então vamos separar que a minha cabeça vai ter esse tamanho aqui. Beleza. Aí aqui eu vou colocar o final do pescoço. Ok. Pequenininho. Aí aqui eu vou colocar mais ou menos a altura da cintura, assim, né? E acho que eu até fiz muito grande essa cintura, pra falar a verdade. Vamos colocá-la um pouquinho mais em cima. Ignorem essa linha aqui. E aí, então, o resto vai ser isso aqui. E aí a gente pode fazer até misturando, assim, por exemplo, colocar um bloquinho aqui. Então, eu já sei que essa personagem meio que forma um triângulo, né? O espaço que ela ocupa aqui. Então, vamos colocar mais ou menos assim. É o espaço que vai ser ocupado aqui nesse desenho. E aí, olha só, o tanto de guia, né, que a gente já tem aqui para conseguir fazer esse desenho. Então, daqui já fica muito mais simples, né? Assim, eu coloco aqui a cabeça, então, vamos colocar aqui a cabeça, beleza, né? E o queixo tá um pouco distorcido, né? Ele tá meio para cima por causa da posição. Aí a gente coloca, fechou a cabeça aqui, colocou um cabelinho, né? Esse cabelinho partido no meio que ela tem aqui, coloca ele aparecendo no topo da cabeça. Coloca aqui e pronto. Aqui a gente já tem mais ou menos uma cabeça humana com o queixo definido aqui. Tá vendo? Mais ou menos a mesma altura. A gente termina o cabelo aqui na altura de onde o peito começa e onde termina o pescoço também, né? E pronto. Agora já estou chegando nessa altura aqui, né? Aí a gente coloca aqui o, os peitos aqui. Aí a gente coloca eles um pouquinho, né, já entrando aqui na cintura. E aí a cintura já começa aqui com as pernas. E pronto, né? Aqui. Tá, e aí vamos voltar para cá, antes da gente chegar aqui na cintura, né? Quando a gente volta aqui para a área do pescoço. Nessa mesma altura tem os ombros também, né? E os ombros a gente vê, assim, que pela maneira como o tronco está aqui, ele está passando por cima dos braços, né? Dos dois lados. Então, uma parte está ocultada. É a questão da perspectiva, de como as formas interagem, né? Do espaço, do espaço positivo, espaço negativo, todas as coisas que a gente pode olhar. Então, uma coisa que vai ajudar, por exemplo, a gente pensar o espaço negativo, né? Olha só. Vocês percebem que aqui, logo embaixo, entre o braço e a cintura, e aqui também um pouco da perna, né? Tem esse vazio aqui que eu estou preenchendo de preto. Tá vendo? Esse vazio aqui não é o que a gente está desenhando, né? A gente não está desenhando pelo menos a princípio, a gente não está desenhando esse cenário, a gente está desenhando apenas a personagem. Mas esse vazio aqui te dá uma noção de qual que é a relação entre o braço e a cintura. Então a gente sabe que se o ombro começa um pouquinho para o lado aqui, um pouquinho para o lado aqui, e aí um pouquinho mais embaixo, o braço vai um pouquinho para fora. E quando ele vai um pouquinho para fora, ele cria esse pequeno buraco, mais ou menos aqui na altura do umbigo, né, um pouquinho acima. E aí ele, né, faz essa forminha aqui, te dá uma noção muito boa de onde que a mão vai encaixar, por exemplo. Ela vai encaixar em função da cintura. Então tá aqui. E aí pro lado do braço a gente tem a mesma coisa. O outro braço tem a mesma ideia. Gente, eu não estou desenhando aqui os dedos, tá? Só pra gente ganhar tempo. Mas se quiser colocar, pode, né? E aí a gente pensa a mesma ideia, né? Assim, o espaço negativo que tem aqui.
pra gente ter uma noção do tamanho que esse braço tem, qual que é a largura dele e, por exemplo, onde que a mão vai encaixar. Eu fiz a mão um pouquinho menor do que ela deveria, inclusive. Quer dizer, eu fiz ela um pouquinho. Ela terminou um pouco antes, né? Eu deveria ter terminado um pouco mais embaixo. Então tá. E aí, por fim, a gente só vem aqui e coloca aqui a perna. A perna aqui dá uma forma relativamente simples. O pé é a mesma coisa, né? E de fato, assim, a abertura que o pé está fazendo aqui é bem. Ele tá bem aberto até, né? Então ele não dá uma. Ele dá uma essa posição que eu desenhei aqui, né? Mais aberto mesmo. E aí a gente finaliza aqui. A perna, acho que eu fiz ela muito grossa. E aí faço mais ou menos a mesma coisa do outro lado, né? Os dois pés estão mais ou menos na mesma posição. E aí, só pra gente finalizar, vamos colocar o salto, porque ele é bem maneiro, né? E acho que a gente tem aqui a personagem mais ou menos funcional, assim, né? Tentando colocar uma perspectiva mais aqui na altura do busto, mas acho que não ficou tão legal quanto poderia, não. E aí, né, olha só, tipo, a gente já tem um desenho muito bem resolvido aqui, né? Não tá excepcional também, não, mas tá, assim, tá funcionando, né? E se a gente quiser adicionar um pequeno cenáriozinho aqui pro fundo, a gente pode olhar aqui, onde que o cenário, o chão, né, termina e começa essa janela, mais ou menos aqui na altura do calcanhar, né, onde que o pé termina, a gente colocou aqui, e essa pontinha né, onde os dois lados do prédio se encontram é bem aqui nessa mesma altura do calcanhar e mais ou menos na altura aqui, um pouquinho acima do joelho, alguma coisa tipo aqui assim. Então, pronto, vamos colocar aqui, marcar um pontinho. Aí a gente coloca aqui uma linha um pouco para baixo, assim. A outra linha a gente coloca assim. Aí a gente sobe aqui. E só para mostrar aqui, né, essa linha continuaria para cá. E aí né, é uma lógica bem de ponto de fuga, né? Acho que eu até fiz um negócio errado aqui, pensando bem. Devia ter sido mais para cá. Aí a gente coloca. Não tô tentando fazer nada demais aqui também não, né? Mas assim, eu queria colocar uma foto que tivesse uma, um, um cenário para a gente poder ver que os cenários também entram nessa lógica, né? Assim, tipo, não faz sentido que as coisas. A gente sabe que essas janelas são retas, né? Mas por que aqui elas não estão? Por causa de como a perspectiva funciona, né? Como a gente enxerga as coisas. Então, só para assim, ficar sei lá, mais ou menos visível do que eu estou falando, eu coloquei essa, essa foto aqui. Então, é isso. Acho que funcionou, né? Então, gente, eu acabei de dizer que sou péssimo com perspectiva. Ah, não, perspectiva é difícil mesmo. Ela acha que é muito treino e é difícil. Acontece também. E, gente, isso como eu falei, né? É muito difícil, é muito treino, e é treino porque a gente não está acostumado a olhar para essas coisas sem pensar o que elas são, né? Então, assim, perspectiva difícil porque a gente sabe que aquele objeto não tem aquela forma, aquele ângulo, mas, mas ele tem nesse desenho, né? Então é uma coisa de treino mesmo, de ficar acostumando com como que a realidade é percebida mais do que como a realidade é, né? Porque a gente está falando aqui de uma percepção, a gente está desenhando aquela percepção. Então é isso, é difícil mesmo. E, gente, eu espero que essa brincadeira que a gente fez aqui tenha sido interessante, né? E aí eu continuo falando.
né, continue treinando por conta própria. Tem vários desses sites que tem essas referências para poder fazer esse tipo de treino, caso você não possa fazer ao vivo, né? E, a gente, né, termina aqui esse encontro e aí a gente se vê na quarta-feira. Mas para quem puder participar assistir a live que vai acontecer daqui a pouco, né? Ela tá aqui, o link para ela tá aqui no chat também. Então, gente, até mais. Até quarta. Tchau, tchau. Aí foi útil, que ótimo. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de saber que foi bom. Então, gente, até mais. Obrigado. Gente, tchau, tchau. Ó, e até quarta.